Salve, salve, galera. Boa noite. Começando aqui, 7h58, né? Esse horário bem diferente, né? 19h58, não, 7h55, 8 horas. Bom, galera, boa noite para todo mundo. Hoje, quarta-feira, né? Quarta, né? Isso, dia 8. Hoje eu, cara, vou trazer aqui na live um cara que é. Pô, antes de mais nada, eu sou fã. Fãzaço. Vi começar, né? E hoje está numa carreira aí sinistra, só crescendo, só subindo, é apontado aí como muitos, como o maior prospect, né? O maior talento, me fugiu a palavra agora, né? Do Brasil hoje no UFC. E eu vou chamar aqui, vou ver se ele já está online. Acho que o Moica já entrou aqui, meu grande amigo Renato Moicano. Deixa eu chamar ele aqui para a gente começar o bate-papo. E aí vamos bater um papo hoje sobre foco, né? Que vai ser. Aí tá conectando. E aí, Olha ele Brunão? aí! Deixa eu aumentar Beleza? meu volume. E aí, Moica? Bom dia, boa tarde, Boa noite, né? Tu boa tá aí. noite. É, Esse bigodinho aí tá agora é foda, hein? estilo, né? Ah, É. agora eu tô com preguiça, né? Quarentena. Cara, tô desse jeito também, deixando a barba só em casa, né, Moica? É, quarentena, o negócio é só dar uma treinadinha e o resto do dia no sofá. Rapaz. Galera, deixa eu começar aqui, vamos lá, vou apresentar meu grande amigo Renato Moicano. Renato Carneiro, cara, a história desse atleta aí, até agora não me veio na palavra, cara, prospect, como é que é? É promessa, Promessa. promessa, apontado aí como pela mídia, não só aqui do Brasil, mas mundo afora, como provavelmente a maior promessa do Brasil hoje no UFC, moleque, casca grossíssimo, natural de Brasília, É, né? Brasília. Lago Norte, né, Moica? Isso, Lago muito norte. Norte. E, galera, hoje a gente vai falar muito sobre foco, né? O foco que eu acho que é provavelmente a habilidade mais importante de qualquer pessoa que almeja ter sucesso, independente da sua carreira. E de todos os atletas que eu conheci, o Moicano acho que é o que provavelmente assim é o que tem mais foco, porque vocês vão entender a história e todo o contexto quando ele começar a falar da história dele. Para quem não sabe, o Moicano era estudante de direito, né, Moica? A Tinha aí uma carreira gente na frequentava lá, né, na advocacia, faculdade. mas largou tudo, né, Moica? Por um propósito, por um sonho. Moica, vamos começar o nosso bate-papo. Eu quero que você me fale, cara, exatamente assim, como é que foi teu começo. E aí depois a gente vai batendo um papo aqui. Pode falar piada, pode fazer o que Porra, for aí. pô, um abraço aí pro Lula, pra galera que tá assistindo aí. Já vi que tem uma galera aí, um monte de amigo. Um abraço pra todo mundo aí. Não dá nem para Entendeu? ler, né? Vai Não rapidão dá nem ali, para galera. ler. Mas, antes de tudo, eu queria falar que é engraçado a gente conversar hoje sobre foco, porque era justamente, o que eu estava conversando hoje com um amigo meu aqui. Entendeu? A gente tem um grupo assim do pessoal da rua que é amigos de infância. E eu tava conversando com um amigo meu que eu acho que você não chegou nem a conhecer, mas ele começou a treinar jiu-jitsu com a gente. E ele era muito bom de jiu-jitsu. Entendeu? Era um cara assim, que era o melhor de todos, entendeu? No jiu-jitsu. Só que, paralelo a isso, o cara era muito bom no colégio também, entendeu? Então, porque Entendi. você tinha muito disso, né? Se um cara é muito bom no jiu-jitsu, às vezes o cara é ruim no colégio. Então, tinha muito essa parada. E o moleque não, o moleque, ia, por exemplo, ia andar de skate, que era uma coisa que a molecada fazia, o moleque era bom. Então, tudo que ele fazia, ele era bom. E acabou que ele passou numa faculdade pública em São Paulo, se formou e acabou passando num concurso da Petrobras. Então hoje ele é um cara que, tipo assim, que ele vive bem, né? Ganha bastante dinheiro e tal. Mas eu falei com ele, velho, você é tão bom que você nunca na sua vida focou em nada. É lógico que ele focou para poder estudar, passar na faculdade, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: ele nunca, por exemplo, se ele tivesse focado no jiu-jitsu desde pequeno, talvez hoje esse cara seria um dos melhores, entendeu? Talvez se ele tivesse focado desde pequeno em outra coisa, mas ele sempre foi um cara muito mais que transitava por todas as áreas, entendeu? E eu falei o seguinte: olha só como é que é engraçado. Às vezes você não é tão bom quanto o cara, mas se você tem o foco de continuar indo,
muitas das vezes você pode até ultrapassar. Então, é muito engraçado que era uma conversa que eu estava tendo hoje com esse grupo de amigos, né? Porque eu, na verdade, não era o melhor do jiu-jitsu. Pelo contrário, eu ia lá e tomava muita porrada, entendeu? Eu ia para academia e aí já fazendo um paralelo sobre o que você perguntou do começo, eu comecei a treinar porque eram os amigos da rua, né? E aí tinha o Leleco, que é o nosso amigo, que você conhece, o nosso mestre, e ele morava próximo da nossa casa. E a gente era amigo de um sobrinho dele, que chamava Barrão, era o Wagner. E um dia a gente estava lá na rua, aí neguinho saindo na porrada, não sei o quê, aí o Wagner botou um para baixo, entendeu? Aí finalizou, e aí nego começou a falar, que é isso, que é isso? É porrada, não sei o quê. Não, isso é jiu-jitsu, tem jiu-jitsu ali. Aí, velho, o que é jiu-jitsu? Aí foi falando de jiu-jitsu. Vamos lá, vamos lá. Aí, beleza. Aí a gente foi na casa do Leleco, lá tinha um tatame. Então, ele dava aula lá. Então, essa idade eu devia ter uns 12 anos, né? E aí a gente começou a treinar. E eu era muito... eu não era muito técnico, né? Eu fazia tudo do jeito que eu queria. Enquanto todos os meus outros amigos eram mais técnicos. Eles treinavam melhor que eu e tal. Mas desde o começo foi uma coisa que eu sempre gostei. E uma coisa ali que parece que eu deixava toda a minha vida para fora do tatame, entendeu? Eu não ia tão bem no colégio também, então, tipo, tinha briga em casa, tinha, sabe, todas essas coisas que as pessoas têm. Mas quando eu ia pro tatame, eu me sentia bem, entendeu? Eu queria estar treinando ali. E paralelo a isso, eu via a outra galera mais velha, que era eu, competindo, que era o Rani, que era a galera toda, e já lutando o vale tudo. Então, o que acontecia? Quando o Leleco ele saía da aula, ele deixava a gente lá no tatame e falava, não, pode ficar aí quando vocês quiserem ir embora. Tanto que a gente pegava, fechava o portão da casa e pulava, entendeu? Tipo, tinha um cadeado, ele deixava aberto, a galera chegava, aí o último a sair, fechava o cadeado e pulava. Então, era uma parada bem bacana, era bem maneiro. E tinha umas luvinhas de MMA lá, porque o Leleco também lutou vale tudo. Então, a gente pegava lá e saía na porrada, sem ninguém ver, entendeu? Os amigos, tudo, botava a luva e saía na porrada. Então, a gente começou desse jeito, brincando. Tudo foi uma brincadeira. Até que depois eu fui lá para o mestre Ataíde e comecei a treinar um pouco mais sério. Mas, que nem eu falei, o meu foco sempre foi, na luta, foi me divertir. Era uma coisa que me dava prazer. A atividade física. E aí você vai descobrindo, você vai vendo que você é bom, e isso aí vai aumentando a sua vontade de treinar. E aí você passa o legal da arte marcial, que eu acho, que é o seguinte, dos esportes em geral, é que a recompensa é muito rápida. A recompensa é muito rápida. Porque para as outras coisas na vida é difícil, né? Por exemplo, o emprego, às vezes o cara tem que passar anos e anos para ter uma promoção, para ver uma diferença. Agora, no esporte é rápido, entendeu? No esporte, de uma semana para outra eu vi a diferença. E apesar de não ser o melhor, eu me dedicava muito e continuo me dedicando muito até hoje. E acho que isso tem tudo a ver com foco, né? Isso aí tem tudo a ver com foco. Sem dúvida. Rapaz, tanta coisa boa que você falou aqui que vamos lá. Primeira coisa assim, que eu achei bacana, Moica. Isso acontece muito, é o quê? Que você falou. A pessoa, quando ela é muito boa em várias coisas, né? Essa questão acontece muito. Vamos dizer assim, é como se a pessoa se garantisse. E eu vejo isso muito no dia a dia, por exemplo. A pessoa sabe que ela é boa, então ela acaba procrastinando, deixa tudo para a última hora, faz tudo, porque sabe que vai chegar na hora, vai conseguir. Acaba tendo um relaxamento natural. E assim, e a pessoa que realmente é focada, né, cara, que tem um objetivo ali, e que às vezes não é tão boa, porque uma coisa que eu sempre falo, eu falo assim que o talento, hoje em dia o talento não basta. Né? Se o cara não treinar, mais que todo mundo... Né? Hoje eu vi até um vídeo bacana do Conor McGregor que está rolando na internet, ele contando ele, no início da carreira, ele falando assim, olha, eu vou chegar no UFC e tudo, e o cara hoje aí é quem mais ganha dinheiro com isso, enfim, botou aquilo na cabeça. Moica, quando deu o estalo que você falou assim, vou ser um atleta profissional, vou viver disso, eu quero realmente. Então, quando é que foi? É muito engraçado, porque eu sempre quis, né? Eu lembro de uma vez que eu sempre treinei jiu-jitsu e tal, e fazia outras lutas, e eu sei lá, eu sempre gostei muito de esporte, né?
e principalmente de esporte de combate, porque eu acho que na minha família sempre teve essa cultura, né, de luta, né? Mas uma coisa engraçada é isso aí depois mudou a minha mente, depois de muitos anos, de que a gente tem que ter cuidado das coisas como a gente fala, porque nem todo mundo consegue entender da mesma forma. Eu vou te dar um exemplo, que foi o seguinte, eu devia ter uns 12, 13 anos, estava treinando jiu-jitsu, eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, eu quero ser lutador de vale tudo. Na época não era nem MMA, era vale tudo. Aí olhou para mim e ele falou, oh, velho, você não aguenta um soco, olha essa tua magreza, você não... Você quer lutar vale tudo? Não tem nenhum brasileiro que luta, porque ele não entendia muito bem, não tem nem brasileiro que luta isso. Aí eu falei, não, pai, tem um Minotauro. Aí ele falou, Minotauro tem 100 quilos, já foi atropelado por um caminhão. Você não aguenta um soco na cara, não. Você não aguenta um peteleco. E aquilo eu acreditei um tempo naquilo, entendeu? E eu falava, pô, mas se nem meu pai não acha que eu vou fazer... E aquilo ficou na minha mente, entendeu? Tanto que eu treinava, eu tinha essa vontade desde pequeno, mas eu pensava, não, isso aí não deve ser para mim, não deve ser para mim. Foi até quando, essa época, depois que eu tinha uns 18, 19 anos, que eu fui para a academia do Ataíde e que eles ficavam me pedindo, Moicano, vem treinar, porque eu já treinava bastante jiu-jitsu e treinava bastante boxe, e aí era na época do Paulo Thiago até, e ele não, e o Alex falava, Moicano, vem, e eu ficava meio ressabiado, meio tipo, será que eu vou ficar atrapalhando os caras, entendeu? Em vez de ajudar. Então eu tinha essa parada. E acho que sempre por causa disso, entendeu? Porque quando eu tentei, nem as pessoas que estavam do meu lado achavam que eu ia conseguir. Mas o engraçado é que você pode olhar isso e ressignificar de várias formas. Porque você pode olhar para isso e dizer, eu não consigo. Ou então você pode dizer, velho, fazer que nem eu fiz na minha primeira luta e falar assim, eu vou mostrar pro meu pai que ele tá errado, entendeu? Vou mostrar que ele tá errado. E hoje em dia, meu pai é o meu maior fã, e eu fico, velho. Só que é o seguinte, isso aí também já tem a ver com foco. Isso também já tem a ver com foco. Que quando você quer fazer alguma coisa, você não pode ligar para a opinião das outras pessoas. Entendeu? Isso aí era uma coisa que até na filosofia, eu gosto de estudar algumas coisas de filosofia, e em filosofia tem aquele filósofo, o Nietzsche, né? Que ele dizia que você deve demorar o tempo que for para decidir o que você quer fazer. O tempo que for. Demore 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Considere todas as hipóteses. Mas depois que você decidiu o que você quer fazer, não volte atrás, não volte um passo nem para pegar impulso. Você vai ter que perseguir aquilo. Porque depois que você decidiu o que você quer, o mundo inteiro, o universo vai conspirar para fazer você desistir. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu sempre tomei. Eu demorei para decidir o que eu queria fazer. Mas quando eu descobri, eu falei... Tanto é que um dia eu cheguei para minha mãe tinha muito receio de eu seguir na carreira de luta, principalmente por causa da questão financeira. E ela falava, meu filho, eu quero que você estude, eu quero que você seja um cara bem sucedido, eu quero que você tenha dinheiro. Aí um dia eu cheguei para ele e falei, mãe, eu sei que você quer tudo isso, mas eu não me importo. Se eu for pobre pro resto da minha vida, se eu não tiver dinheiro nenhum, isso também não me importa. O que me importa é que eu vou fazer tudo que eu puder para me tornar o melhor atleta que eu conseguir. Então, realmente, qual era meu foco ali? Virar um atleta, fazer o que eu queria, independente do que os outros dissessem. Porque se você botar isso na cabeça, mas ao mesmo tempo ficar na dúvida, qualquer pessoa que chega e fala isso não vai dar certo, você acredita, porque você está sem um foco. Entendeu? E isso é engraçado. Entendi. Eu só vou terminar para resumir essa história de como é perigoso, porque as pessoas, elas querem te ajudar. Elas querem te ajudar. Eu tô te falando que nem essa coisa aí quando... Tanto é que eu já nem converso mais disso com meu pai, porque ele é meu fã, mas ao mesmo tempo, sem saber, ele fica falando coisas que ele não sabe. Por quê? Porque ele não é um atleta. Ele não é um treinador, ele não tem envolvimento com isso. E aí quando eu falei que ia subir de categoria, ele, não, você não pode subir de categoria, você é louco, os caras vão te bater, e não sei o que, não. E enquanto isso, meu treinador aqui, por exemplo, que é o Mike Brown, um excelente treinador, que na verdade... Que lutou também no UFC, né? Lutou no UFC. Lembro dele. Lutou com o Rani, não lutou? Lutou com o Rani. Eu lembro dele. Foi campeão do WC. No WC, tipo assim, o que eu quero te dizer, ele foi o primeiro cara. Depois todos os meus outros treinadores começaram a falar para me subir de peso. Mas ele foi o cara que falou desde o começo ali, desde quando eu já estava ganhando na meia-meia, ele falava, Moicano, uma hora você vai ter que subir. Você é muito pesado, você é muito bom, você treina com os caras de 70
melhor, você treina melhor do que você luta, e eu acho que o corte de peso está te atrapalhando. Ele foi o primeiro a falar isso. E ele é um cara que foi eleito o melhor treinador do mundo no ano passado. E, entendeu? E com isso eu quero dizer o seguinte, você tem que ouvir de quem é a opinião. Eu sei que seu pai não quer que você apanhe, eu sei que seu pai não quer que... Mas o que ele entende de MMA? Não entende nada. Ele não sabe de nada, ele não sabe meu dia a dia. É como o seguinte, é como se eu chegasse, meu pai é advogado, e eu nunca, vamos supor que eu nunca tivesse estudado, nunca tivesse contato com direito, e chegasse para ele e falar, pai, você não pega essa causa, ou você pega essa causa, ou você faz isso, você faz aquilo. Não porque eu não gosto dele, pelo contrário, porque talvez a minha visão de leigo tivesse me impedindo de ver qual é a realidade. Então você tem que ouvir aquelas pessoas que estão próximas de você, mas que entendem do assunto. Entendeu? Você não vai pedir para um veterinário operar o seu filho. E nem para o médico operar o seu cachorro, entendeu? Entendi. Cara, muito legal, Moica, você falar disso, assim, essa questão das vezes as pessoas querem ajudar, e uma vez a gente teve um bate-papo, eu nunca esqueci desse bate-papo, aqui na minha casa. E você falou assim, pô, Lula, o que mais me atrapalha agora, hoje em dia, é rede social. Porque às vezes a galera vem tentar me ajudar e fala assim, pô, já viu que o cara tem um cruzado de esquerda? Sim. E você não estava nem pensando no cruzado de esquerda, você vai falar assim, pô, eu não reparei isso. Ou então, Sim. às vezes, as pessoas te elogiam muito ou te criticam muito, né? Tem realmente aquele ditado que se você quiser agradar todo mundo, você vai fracassar, não tem jeito. Como é que você lida, Moica, com isso, em relação assim, aos elogios? Porque o mundo não só do MMA, mas o mundo do esporte profissional, foi o que você falou, ele é muito rápido e tudo muda num piscar de olhos. No caso do UFC especificamente, você ganha 2, 3 lutas, você vai ser o campeão. Você perde 2 lutas seguidas, às vezes num detalhe. Vai mandar embora. A galera já diz que... Ou não, e a crítica vem assim como, não, ele não é isso tudo que está falando. Sim. Como é que você lida, cara, no teu dia a dia? A vários casos. Antes de responder, eu só vou mandar um abraço para a galera aí, tá aí, o Ulisses Pereira. Ô, grande O Ulisses! Ulisses Pereira, sinistro, treinador. Moramos junto em Dubai, 3 meses lá no reality show, só para Gente lutador boa pra árabe. caramba. O Elton Luta, esse cara me ajudou pra caramba aqui nos Estados Unidos. Quando eu vim aqui, fiquei 6 meses morando na casa dele, dentro da sala, entendeu? Meu irmão, atrapalhando a dinâmica da família toda, eu e a Priscila. Então, brigadão. O Lucas Gordão aqui, ó, que tem uma academia First. A First agora é dele, a academia que eu tinha aberto, e eu recomendo pra caramba. Esse moleque é gente boa, apesar dele só falar merda. Mas, voltando a falar das críticas e críticas, dos elogios. Como é que você lida com isso? Das críticas, é o seguinte, isso aí não é só para os atletas, não. Parece que o Facebook, o Instagram, eles se tornaram uma ferramenta ligada diretamente ao ego da gente. E porque é isso que é. A gente vai, bota as nossas melhores fotos, bota o que a gente quer parecer e quer que aquelas pessoas ali fiquem compartilhando e te elogiando. A gente não gosta de receber a gente não gosta de receber as críticas, que elas são necessárias, mas, novamente, aquilo entra no que eu falei. Às vezes, eu ia no Instagram e via um cara me elogiando e achava legal, e via um cara me criticando e achava errado. Mas o que acontece é que você tem que filtrar quem está falando. Porque a maioria das pessoas, como é o meu pai, como é aquele cara que nunca sabe de MMA, às vezes a gente dá ouvido para essa pessoa que não tem nem ideia do que é necessário para ser um lutador. Né? Quem me deu um conselho muito bom disso foi o Dustin Poirier aqui. Sim. Depois da minha derrota, ele chegou e falou, Moicano, eu já passei por essa mesma situação. Ele ganhou agora, ele ganhou a última luta dele foi contra o Khabib, né? Ele lutou pelo cinturão. Sim. Ele ganhou do Max Holloway e agora ele perdeu. Perdeu do Khabib, isso. Ele perdeu do Khabib. Mas ele é um cara que ele chegou para mim e falou o seguinte, agora, velho, não escuta muita gente de fora, você tem que se fechar com sua família, escuta o que vai ser melhor para você, o que você acha, porque aquela pessoa que tá comentando, você é um merda, você é um bosta, velho, o bicho não faz ideia de o que você sacrificou, ele não faz ideia de quanto você ralou para estar onde você tá, então você não tem nem que considerar a opinião dele, porque realmente é novamente aquela coisa que eu te falei, o cara não tem ideia do que é necessário para estar competindo. Então, o cara não sabe os riscos que você tem, o cara não sabe
Tipo assim, porque é muito difícil, velho. O atleta ele não fala isso, mas você competir é como se, por exemplo, eu tenho um cartel hoje de 14, se não me engano, 14 vitórias e 3 derrotas. Toda vez que você vai competir, você está botando o seu cartel à prova. Toda vez que você vai competir, você está mesmo arriscando. Mas ninguém te fala também que você só ganha se você arriscar. Não existe recompensa sem risco. E isso aí é para a vida inteira. Quem investe em bolsa de valores sabe, quanto maior o risco, maior a recompensa. Então, para isso eu te digo que o melhor é você ter as redes sociais, mas você não se tornar um escravo dela, que é o que eu vejo muitos lutadores fazendo. E eu cometi também, mas hoje em dia eu não vejo a rede social como um meio de confirmação, que é que eu fazia antes, que é o seguinte, botar uma coisa lá e ficar olhando cada comentário, ver sobre o que estão falando tudo de você, porque isso não importa. Importa quem está no seu dia a dia, seu treinador. Se você confia no seu treinador fala, velho, você está bem. Você está bem nisso, você está ruim nisso. Você ouviu o cara, agora você vai postar um vídeo lá, vai estar 1000 pessoas falando os comentários mais aleatórios que elas não têm nem domínio sobre o que elas estão falando. Então, realmente, as redes sociais deram voz para pessoas que não fazem ideia do que falam. Entendeu? Então é complicado. E isso que você está falando, Moica, é uma coisa que eu falo muito nas palestras que eu dou, nos treinamentos. Assim, não sei se você sabe, mas, por exemplo, a média hoje de um brasileiro que usa o telefone celular, a média é de 4 horas por dia. Claro, tem gente que usa mais, tem gente que usa menos. Mas aí você raciocina aqui comigo. Se você multiplicar 4 horas por dia vezes 7 dias na semana, 7 vezes 4, 28. Vezes 4 semanas, aí você chegou num mês, vezes 12. Se eu não me engano, dá coisa assim de 1.450 horas de utilização do telefone celular por ano. São 3 pós-graduações. Sim, sim. Ou seja, a pessoa às vezes está perdendo tempo ali vendo a vida dos outros ou conversando, né, com coisas que não têm a ver com o teu foco e poderiam estar estudando, estar correndo atrás do prejuízo e melhorando como pessoa. E aí, às vezes, a pessoa não faz isso, aí chega e reclama que não é promovida, ou que não passou num concurso, mas não olha para dentro de si. Né? Então, essa questão de realmente de estar olhando para dentro e manter o foco, que a vida, você sabe bem como é que é a vida de um atleta. Eu sempre falo que o atleta profissional envolve 3 coisas que, se a pessoa não tiver cuidado, acaba com qualquer coisa, que é dinheiro, ego e fama. Sim. Né? Então, assim, se você não estiver cercado, foi o que você falou, de pessoas boas que realmente te coloquem para cima e também te cortem as asas quando você também achar que você está muito melhor do que você realmente é o pontapé para o fracasso. Porque começa a ganhar muito dinheiro relativamente rápido, fica famoso, sai na rua, tira foto, e isso faz com que o ego infle, né? E se você não tiver cuidado... Como é que é a sua relação com isso, cara? Não, então, como eu te falo, eu alcancei o UFC e tal, mas eu ainda não sou um cara famoso ao nível de um campeão ou de um cara muito conhecido. Eu sou conhecido muito basicamente pela galera que gosta de MMA, entendeu? O cara que é fã de MMA, ele entende de MMA, ele sabe que eu sou um cara bom, que tem chance de ser campeão, um cara, principalmente a galera da categoria, mas eu ainda não pude experimentar e nem falar sobre um cara de uma fama dessa aí, vamos supor, do José Aldo, do Anderson Silva, de um cara desse que foi campeão e que tem milhões de seguidores. Mas eu acredito que deva ser muito difícil, porque como a gente está falando aqui, isso tudo, parece que o Instagram e o Facebook, essas redes sociais, ela é como se fosse uma droga, entendeu? E você vai filtrando essas coisas, entendeu? Então você botou uma foto lá, deu 1000 curtidas, então você vai botar uma foto parecida, entendeu? Então a rede social, ela parece um termômetro de o que você vende, né? Porque você pode botar para vender um produto ou sua imagem. E ela vira um termômetro do quão popular você é, e ela vira um termômetro. E ela acaba balizando a nossa vida. Só que a nossa vida não tem nada a ver com isso. Né? O Moicano, ele é um atleta de MMA, mas isso é só uma parte da vida dele, entendeu? Ele é pai, ele é marido, ele é irmão. Então, todas essas áreas aí ninguém está vendo. Então, eu procuro, hoje em dia, focar mais nisso do que nisso. Isso é só um aspecto. E
E é foda que depois de luta, eu costumo passar muito mais tempo em rede social, entendeu? Justamente, principalmente quando você vence, né? Porque você vence, acontece tudo isso que você fala, todo mundo vai falar com você, você se torna legal de novo, todo mundo fala, pô, eu sabia, eu acreditava. Isso é bacana, a gente quer isso. Mas isso também é uma grande ilusão. Isso é uma grande ilusão. Por isso que você deve estar fechado com aquela galera que você sabe que vai estar ali do bem ou do mal, né? No bom e no ruim. Isso é importante, é montar um time, ter estratégia e montar um time. Moica, falando do foco aqui, me fala como é que foi essa mudança para os Estados Unidos. Galera, para quem não sabe aqui, quem está entrando, Renato Moicano é um ex-estudante de Direito, fazia faculdade no CEUB, né? Era CEUB, não era, Moica? Era no CEUB, era no CEUB. Isso, uma faculdade famosa aqui em Brasília. Foi até qual semestre? Eu fui até o quinto. Na advocacia são 10, né? Então são chegou 10. até a metade do curso e largou ali uma futura profissão de advogado, focado em quê? Em ser um atleta profissional do UFC, em ganhar dinheiro, em fazer um legado e ser campeão. Ou seja, abriu mão de tudo, né? Primeiro da carreira de advogado e depois da família, né? Que eu sei que você é muito ligado à tua mãe, ao teu pai, né? À tua família, e você saiu e foi morar fora. Agora está com a sua família também, depois a gente vai falar um pouquinho disso. Mas como é que foi essa mudança para os Estados Unidos na questão do teu foco, assim, de quando você viu que você precisava ir para se tornar um cara melhor ainda? Foi depois um pouco, porque na verdade é o seguinte, para falar a verdade, eu sempre fui um estudante, mas um estudante muito ruim, entendeu? Então, eu ia para a faculdade, mas realmente eu não estava aprendendo direito. Então, não foi uma... Mas é porque não estava focado lá, seu foco era na luta. Exatamente, nunca tive focado. Eu não queria estudar, mas na época eu ainda morava com meus pais, tá? Meu pai me ajudava e ele falava, velho, eu quero que você forme, eu quero que você tenha um diploma, você pode fazer o que você quiser, mas faz essa faculdade e tal. Então, ele me incentivava bastante a estudar. E eu, em respeito, falava, não, eu vou estudar. Só que chegou uma hora que realmente eu ia para aula sem foco, eu ia para aula sem livro. Então, uma hora eu cheguei e falei, velho, o que adianta eu estar aqui, ter um diploma, sendo que eu nunca vou exercer a profissão e nem muito menos eu estou aprendendo, não estou aprendendo nada. Então, isso não foi difícil, né? Eu saí, mas aí eu entrei na educação física, né? Então eu cheguei a fazer até o terceiro semestre de educação física. A educação física era mais fácil, entendeu? A educação física era mais fácil, eu gostava. Mas nessa época também meu pai pagava a minha faculdade e ele deixou de pagar, entendeu? Ele cortou tudo, entendeu? Ele separou da minha mãe, foi morar com outra mulher. Então ele cortou tudo. Aí eu falei, não tem como eu pagar a faculdade, né? Porque nessa época eu dava aula só. Eu já dava aula, eu treinava MMA, dava aula de MMA e fazia a faculdade. Então eu parei de estudar e fiquei focado só em treinar e dar aula. E foi justamente nessa época que eu entrei no UFC. Então eu passei alguns anos treinando em Brasília até a minha primeira derrota, né? Em Brasília é bom sempre ressaltar que tem treinos muito bons. Sempre tive toda a capacidade e ainda está saindo muitos atletas bons de lá. Mas o que aconteceu foi o seguinte, eu vi que para mim alcançar um nível maior, eu teria que sair da minha zona de conforto. Isso é muito importante também. Porque independente do lugar que você esteja, quando você se sentir muito à vontade, né, falando de treino, quando você já estiver treinando bem com todo mundo, quando você estiver numa sala em que as outras pessoas do seu peso não te desafiem, em que você esteja fazendo tudo do jeito que você quer, em que você já não escute seus treinadores como você escuta, porque isso também é uma coisa que acontece. Você passa a se acostumar e achar que você sabe de tudo, sendo que isso não existe. Mas aí eu tomei a decisão de vir para os Estados Unidos e eu estou aqui há 2 anos e minha carreira eu tenho aprendido muito, né? Só pelo fato de sair da... Porque acontece o seguinte, você tem a zona de conforto e você tem a zona de conflito, né? Quando você sai de um e entra na outra, você sente. Então é difícil se acostumar. Mas essa mudança é o que faz você mais evoluir. Toda vez que você chega num lugar que você está muito desafiado, ou você se supera para ficar no mesmo nível, ou você sai, ou você não aguenta.
Só que aí o que acontece? Daqui a alguns anos isso se torna sua área de conforto de novo. Você conhece todo mundo. E aí você tem que procurar novas áreas. Então, é aquela história. A zona de conforto, você sempre tem que sair dela e buscar a zona de conflito. Tem um ditado que diz que a vida começa depois que você sai da zona de conforto. Cara, tanta gente mandando mensagem. Passou uma mensagem aqui que eu li, que eu achei legal, Moica, aqui, do Léo, aqui, acho que é Léo Estevam, que ele falou assim, aconteceu comigo o contrário, eu só apanhava no jiu-jitsu e me dediquei à faculdade e virei acadêmico. Sim. Então, olha que interessante. É isso. E assim, o que é o legal, galera, é que o mercado de trabalho, ele é assim, independente se você é um atleta profissional, se você trabalha em qualquer outra profissão, você tem que ser bom no que você faz. Sim. E para você ser bom, você tem que se dedicar, você tem que ser resiliente, você tem que ser constante, é repetir. E quando cansou, repete de novo, porque é isso que vai te fazer bom. Então, assim, não importa a área de atuação. Por isso que a gente é o que eu chamo de mente de campeão. Moicano, cada um vai buscar a sua vitória. A sua vitória é botar aquele cinturão na cintura, deixar um legado. A vitória de um médico hoje em dia é o quê? É acabar com esse coronavírus. Entendeu? Sim. O cara está no front ali. Então, cada um vai buscar a sua vitória, cada um vai buscar o seu legado, cada um na sua área. Acho que essa é a beleza de tudo. É a pessoa, dentro da sua realidade, conseguir fazer o quê? Não, é isso que eu quero. E não vai desistir. Porque, assim como você falou, vão ter pessoas no meio do caminho que às vezes vão te colocar para baixo, vão dizer que você não é capaz. Quantas vezes, eu tenho certeza, você falou que falaram que você era magro, que você não ia, e tá aí, cara. Você hoje com uma das maiores promessas no mundo do MMA, né? Sendo pai de família agora, casado, com uma família estruturada, morando nos Estados Unidos. E se você escutasse aquela pessoa, você ia ficar preso. Sim. Né? Então, realmente, eu acho que essa questão do foco e o principal, de acreditar em... O quanto você acredita em você mesmo, assim, no teu potencial? Então, isso é uma coisa que as pessoas não falam também e eu vejo muito isso acontecer. Então, tipo, um dos principais problemas do atleta é isso. Ou ele acredita demais, que ele acha que não precisa de ninguém, que ele vai dar conta sozinho, ou ele não acredita nele mesmo. E só o professor que acredita. Então, você tem que começar a pensar, na verdade, o que é real. Porque é muito louco você entrar nessa paranoia de pensar o seguinte... Por exemplo, o quão longe você pode chegar? O quão longe você pode chegar? Aí você tem que pensar quais são minhas habilidades, qual é a minha altura, qual é o meu peso. Então, o seguinte, eu te digo hoje em dia que eu acredito em mim muito mais hoje. Muito mais hoje. Depois de eu ter passado as experiências que eu passei, depois de ter passado tudo que eu passei, isso só soma para você ver que tudo isso serve de lição. E para falar a verdade, eu te falo assim, sem medo de errar, tudo para ser campeão do UFC. Eu não tenho a menor dúvida. A gente só tem que chegar passo a passo, fazendo as coisas certas. E eu acho que eu estou na melhor fase da minha vida para poder ir buscar esse cinturão. Então, se eu pudesse te responder essa pergunta em uma palavra, quanto você acredita em você? Eu só botaria 100%. E o quanto essa estrutura, Moica, familiar, né, de ter casado, de agora estar com filho, ou seja, alguém colocou aqui o Leandro, mente campeã é ser campeão o dia inteiro, campeão na profissão, com a família. O que isso está te dando, Moica, de respaldo, assim, de ter as costas quentes, de se sentir seguro em fazer o que precisa ser feito? Porque isso é uma coisa que eu vou te falar, assim, galera, ele é atleta, ama o que faz, mas pode ter certeza que tem dias que ele não está a fim de treinar, tem dias que não está a fim de ir na academia. Já pararam para pensar na vida de um atleta de MMA? O cara vai para a academia de manhã, sai na porrada, dói. Toma soco, chute, aí vai para a preparação física, o preparador físico vem, arranca o couro, o cara fica com vontade de passar mal. É uma vida cansativa. Só que eles têm que o quê? Aprender a gostar do que precisa ser feito, não do que ele está a fim de fazer. Não é? Então, assim, essa questão dessa disciplina, como é que é você, em relação à disciplina na sua vida, a ser constante, a treinar e a pagar esse preço para ter sucesso? Então, isso é uma coisa engraçada, porque não é um problema que eu tenho, no caso especificamente, porque eu sempre acordo com muita vontade de treinar.
Você sabe por quê? Porque o dia que eu acordo e eu não tô com vontade de treinar ou alguma coisa nesse sentido, eu penso o seguinte, quantas pessoas gostariam de estar na minha No teu situação? lugar. Sacou? Tipo, quantas pessoas vão ter que acordar agora, tipo, enfrentar transporte público lotado para poder ir no emprego que elas não gostam, sacou? Para ter que obedecer um chefe que ela não quer. Então é o que eu falo, meu chefe sou eu, velho. O fato de eu não precisar ir pro treino todo dia é o que faz eu querer ir pro treino todo dia. O fato de não ter ninguém me obrigando para ir pro treino é o que faz eu querer ir lá todo dia. Então, todo dia eu acordo, velho, agradecendo a Deus pela vida, pelo sol, pela oportunidade de fazer tudo melhor. Tudo melhor. Porque cada dia, para mim, é você fazer o melhor que você puder naquele dia. E aí, nessa filosofia, eu vivo cada dia como se fosse o último mesmo de treino. Entendeu? Então, eu vou pro treino, dou o melhor possível e volto para casa para descansar, para treinar de novo. Cara, cada vez mais, assim, ainda mais escutando o Coronel. Eu fiz a live já com o Paulo Thiago, fiz com o Guto, estou fazendo contigo, estou tentando marcar uma com o Massara. Ou Porra, seja, essa vai ser boa, vou ver. ali só pérola, né? É Cara, verdade. depois eu vou te mostrar um vídeo que eu achei aqui, eu vou mostrar pra galera. Um vídeo no comecinho de você treinando com o Massara aqui, você vai dar risada. Se a Eu sei galera qual é achar. aquele. Um do YouTube, da academia, que. É É, é. verdade, esse é Para relíquia. quem não sabe, galera, aqui vai uma história engraçada. Primeira luta do Moicano surgiu assim, de repente, precisava no Jungle Fight, evento do Valide, nosso grande parceiro também. E aí precisava de um cara que tinha ali 2, 3 lutas e fizeram o convite. E o Ataíde, lembro na hora, o Moicano nunca tinha lutado, falou assim: não, eu tenho aqui um menino que tem 3 lutas, 3 vitórias. E o Moicano nunca tinha lutado. Ah, então é esse mesmo. Botou, o Moicano chegou, ganhou a luta, só que aí tem uma peculiaridade. Eu era preparador físico, né? Então, assim, não entendia nada de luta. Passei a entender, bom, mas nunca entrei, nunca fiz nada. E estava chegando a hora da luta e a galera estava vendo outras coisas e não tinha ninguém para fazer a bandagem do Moicano, a mão. E eu olhei para ele e falei assim: Moica, eu acho que eu sei fazer isso aí. Você lembra disso? Aí Lembro, tu falou: lógico, pô, Lulão, então faz lógico. para mim aqui. Aí eu fiz a bandagem, o Moicano entrou, ganhou, depois né, teve essa carreira. Eu tinha que ter guardado aquela bandagem, Moica, que Agora, essa é a sua primeira luta de MMA. tu sabe o que é engraçado você falando dessa, dessa luta? E eu lembro que eu estava conversando com um cara, né? Você deve lembrar do Marcel, né? Você lembra do Lembro do Marcel? Faixa jiu-jitsu, preta de Altão? jiu-jitsu. Lembro. Hoje em dia virou policial federal. E é o que eu te falo, às vezes uma frase de uma pessoa pode mudar completamente a sua abordagem em relação àquele problema ou àquele assunto. Porque, por exemplo, eu sempre treinava muito bem na academia, então era a minha primeira luta. Então eu falava assim, caramba, velho, todo mundo vai estar olhando, né? Todo mundo vai estar esperando de mim que eu lute bem, todo mundo vai estar isso, vai estar aquilo. E tava nervosão. Aí o Marcel chegou lá no meio do aquecimento e falou assim, Moicano. Aí eu falei, pô, tô nervoso e tal. Ele falou, Moicano, se você ganhar, for bem pra caramba, alguém vai pagar tuas contas aí no mês que vem? Aí eu falei, não. Ele, e se você perder, alguém vai pagar tuas contas? Alguém vai te dar um dinheiro? Alguém vai segurar o teu aluguel? Aí eu falei, não. Aí ele falou, então, meu irmão, então não faz diferença. Então não faz diferença. Então não lute pelos outros. Faça porque você quer. E, meu irmão, eu lembro de eu entrando no ringue tranquilo depois que ele falou isso. Eu falei, é mesmo, velho. E é isso que eu levo até hoje. Eu falo o seguinte, velho, infelizmente, a gente tem fã, felizmente a gente tem fã, mas infelizmente, eles, isso não faz a gente nem ganhar nem perder luta. A gente não pode botar a responsabilidade nos outros, entendeu? Ah, eu tenho que ganhar por causa disso, por causa daquilo. Não, você tem que ir lá, porque a performance, ela tem a ver com... ela tem a ver com foco, com concentração, ela não tem a ver com os outros. Então, realmente, quando você pensa isso, você pensa, meu irmão, isso não tem nada a ver com os outros, isso tem a ver comigo. E aí eu fui lá, lutei bem pra caramba, e parece que cada luta que você faz é isso. Eu me sentia mais à vontade, eu me sentia mais com vontade, até que eu me lembro até hoje, na terceira, quando eu fiz 3-0, aí eu ainda estava em dúvida, ainda estava pensando, mesmo quando eu fiz 3-0, que eu falei, velho, vou virar profissional, essa é a melhor coisa que eu já fiz. E eu lembro uma outra luta sua também, cara,
que foi, eu lembro a gente conversando no tatame, eu não lembro qual foi a luta, eu lembro, porque assim, o atleta, antes de mais nada, o cara tem que estar confiante, né, Moica? Acho que Sim. se ele não tiver confiante e Não. acreditando ali, É. já entra derrotado. E eu Sim, lembro que o sim. Moica teve uma luta que não estava se sentindo tão bem assim, e aí eu te chamei, tu lembra? Tu foi lá na academia, a gente sentou no tatame, conversou, e eu lembro até hoje, cara, foi uma das poucas conversas que eu lembro, assim, com atletas, que eu virei e falei assim, meu irmão, uma hora você vai ter que encarar. Não tem jeito. E você, pô, não sei se encaixa o jogo, enfim. Aí eu falei, meu irmão, tenho certeza que você vai ganhar. E você conseguiu ir, foi, ganhou. E dali, logo depois, você foi pro UFC e aí não para. Então, Sim. assim, como é que é a tua relação com o medo, cara? E se você sente medo? Isso é uma pergunta que todo mundo que sabe que Não, eu já sim, treinei pô. atleta de MMA pergunta, pô, os caras sentem Sim, medo? Eu sim. falo, claro. Como é que é essa tua relação com o medo? Mas é engraçado, porque quando o pessoal fala medo, o cara acha assim, ah, eu tenho medo. Você acha que você tá com medo do outro cara, ou você tá com medo de se machucar. Velho, o medo de qualquer atleta é perder. O medo de qualquer atleta é não ter a performance que ele teve. Porque é o seguinte, você passa muito tempo treinando e é muita coisa em jogo. Entendeu? Então é muita coisa em jogo. Uma vitória e uma derrota pode mudar a sua carreira. Eu vejo vários caras bons pra caramba que estavam no UFC, perdeu uma luta e foi mandado embora. E acabou a carreira do cara. Entendeu? Então, Sim. é extremamente complicado. É como eu te falei, toda vez que você vai lutar, você bota muita coisa em jogo. Não é só seu nome. Você está botando tudo em jogo. Às vezes é a situação financeira da sua família, entendeu? Às vezes você tem um monte de compromisso. Então, o medo realmente, o medo, ele faz você não performar. Mas hoje em dia o que eu penso é que o seguinte, é que o medo faz parte, entendeu? Se você não estiver sentindo medo, você tá com alguma coisa errada, entendeu? Porque ele é um instinto de preservação, entendeu? O que é que o medo faz? Ele te preserva, mas ao mesmo tempo ele pode te paralisar. Por isso que a gente tem que manter o foco bastante no pensamento positivo e no que você tem planejado para a luta. Que às vezes também você fala, ah, não vou fazer isso porque o cara vai fazer aquilo, eu não vou fazer isso. Meu irmão, a época é mais ou menos como aquele ditado que eu falei do começo. Você vai se preparar, pensar, 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 pensar. Mas quando você for chegar para lutar, você só vai lutar e vai deixar o instinto meio que tomar conta. Que foi justamente o que aconteceu nessa minha última luta. Como era a minha primeira luta nas 70 quilos, eu queria o quê? Eu queria sentir a luta, sentir se o cara era forte, ver o soco, me adaptar na categoria. Mas eu tinha treinado tanto para derrubar o cara, que quando começou a luta eu nem vi, eu derrubei. Entendeu? Tipo, eu nem vi, Entendi. eu nem vi. Quando eu vi, eu tava nas costas dele, eu falei, calma, daqui já era. Falei, vai, daqui ele não sai mais, porque você não vai perder essas costas. Entendeu? Então, o que eu quero te falar é o seguinte, é que a época de ponderar, acertar, de errar, de ter medo, é no camp. A época da luta é só você ir lá e performar. Entendeu? Essa que é a parada. Tem uma frase que eu vi do Fedor uma vez. Fedor é um atleta que tem, acho que um dos mais casca-grossa que já existiram, né? Que ele perdeu, acho que foi uma luta que ele perdeu do Verdun, não lembro quem foi. E aí ele falou assim: eu perdi porque eu não treinei o suficiente para automatizar os meus movimentos. Então foi exatamente isso. Você repetiu tantas e tantas vezes que você tinha que derrubar que simplesmente na hora você nem pensa, você já está treinado para aquilo. É, É por isso que eu falo, quer ficar bom, não tem jeito. Tem que mas, treinar, mas tem você que sabe que, repetir. mas você sabe que às vezes isso é uma característica até negativa. Por que eu te digo isso? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, tem alguns atletas que eles são muito bons por exemplo, de wrestling, vamos dizer. Aí ele pega uma luta em que o outro cara é bom de wrestling também. E a estratégia dele é manter em pé. Vamos dizer, por exemplo, vou dar um exemplo mais claro. O Rani, nessa última luta. O Rani é um cara muito bom de chão. Ele estava ganhando os 2 rounds do Barzola, que também era bom de chão, também soube defender o Rani. No terceiro round, o Rani estava ganhando a luta em pé. Só que aquele instinto dele, aquilo que ele estava programado, o que ele fez? Ele tentou ir pro chão de qualquer jeito, mesmo cansado. Entendeu? E acabou que aí a luta foi empatada porque o Barzola teve um domínio muito grande no terceiro round. Então, o que eu quero te dizer? Que às vezes, isso está tão grudado em você
tá tão wired, né, como eles falam, tipo, enraizado na sua mente, que você não consegue fazer outra coisa. E isso também não é bom. Por isso que o atleta ele tem que ser inteligente, até emocionalmente, para saber as horas de fazer o que ele precisa fazer. As horas de ir no automático e a hora de falar, peraí, calma, faz sentido eu entrar de queda agora, sendo que eu estou ganhando a luta, eu não posso manter a luta em pé, entendeu? Então, isso é muito importante. É uma coisa que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais dando importância, que é o valor da estratégia. Não é só chegar lá e sair na porrada e tentar... Não, você tem que ter uma preparação. É isso, cara. Estratégia é tudo. E como é que você faz, Mônica? Você falou de estratégia. Sim. Vamos pensar aqui no mundo dos negócios aqui. Sim. Que às vezes você está num caminho e esse caminho não está dando certo e você vai ter que mudar. Vai ter que mudar essa estratégia, vai ter que mudar, às vezes, o teu foco para poder atingir um outro objetivo. Né? Dizia o Albert Einstein, a insanidade é querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Como é que é essa questão da estratégia? Fala para a galera, até para o pessoal entender como é que é a luta. Assim, pô, você pensou, você está com um plano A ali, só que isso às vezes não está dando tão certo quanto você queria. E você tem que mudar a estratégia, trocar o pneu com o carro andando. Como é que acontece isso na luta? Você pensa, você tem estratégias diferentes? Como é que funciona? Né? Muitas das vezes. Mas assim, por exemplo, eu posso te dar um exemplo de uma própria luta minha que infelizmente eu acabei perdendo, mas que foi uma luta em que Brian Ortega. Que eu troquei a estratégia muito bem. A minha estratégia era lutar em pé com ele, kickboxing mesmo, nem fazer clinch, porque ele era um cara muito bom de chão e eu tinha visto que ele era muito bom de guilhotina, então eu não queria nem encostar nele, grudar nele. Então eu bati, soquei, só que ele também aguentou muito as porradas e andou muito para frente, né? E nessa, nos corners, meu treinador falou, você tá perdendo, vai ter que acelerar. E aí eu acelerei a luta, mas quanto mais eu batia nele, mais ele vinha, e o segundo round duro, e duro, e duro. E quando eu vi a oportunidade, eu botei ele para baixo, entendeu? Então eu botei ele para baixo e senti que dava para mim lutar com ele no chão, entendeu? Aí eu falei o seguinte, meu irmão, vou ter que mudar a estratégia, agora eu vou botar ele para baixo, né? E aí foi o que aconteceu, porque no terceiro eu tentei pôr ele para baixo e ele me finalizou. Então, o que eu quero te dizer é que muitas das vezes, se você não seguir a estratégia, você pode ocorrer esses fatos. Era melhor eu ter ficado lutando no pé com ele. Porque, por exemplo, eu botei ele para baixo, vi que estava tranquilo e pensei, não, agora eu posso derrubar ele de novo. Entendeu? Então, a estratégia, para isso que você tem que... É claro que algumas vezes você tem que mudar a estratégia no meio da luta também, mas ela é uma coisa muito importante. Então, para você trocar de estratégia, você tem que ter trabalhado isso na academia também. Então, como você poderia fazer isso? Então, como você poderia fazer isso? Fazer um tipo de treinamento que você ia lutar em pé, depois pegava um cara e falava assim, meu irmão, mas vai que eu não vou conseguir lutar com ele em pé, vou ter que botar pro chão. E fazer um treinamento específico para o jeito que o cara defende a queda ou ele entra em alguma outra posição e treinar para aquilo. E não foi o que aconteceu. Eu não treinei para isso. Eu treinei só para ficar em pé. Então, eu não estava preparado para defender os ataques dele, entendeu? Então, às vezes, também é necessário, porque também se eu tivesse ficado em pé só, de repente eu podia ter sido nocauteado também, porque estava entrando mão de lá e de cá. Então, é muito difícil a gente falar depois da luta sobre isso. Mas é importante você ter essa visão que você tem que treinar. Você tem que ter uma estratégia principal, mas você tem que ter uma segunda estratégia, caso não esteja dando certo. E você tem que ter também o botão do foda-se. Porque às vezes tem luta que você está totalmente perdido. Você perdeu os 2 primeiros rounds, está perdendo, você tem que ir pro foda-se e tentar vencer sempre. O que você não pode é se acomodar com a derrota, porque aí você já está perdido. Show, Mônica. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu tô vendo aqui, tem muita pergunta aqui, teve uma que eu anotei aqui. Quais que são as maiores dificuldades? Eu não tô nem vendo mais que o gordo do Lucas fica só escrevendo merda, aí eu perco a atenção mesmo. Eu vi aqui. Tem até minha sogra aqui, eu já vi minha mãe falou, minha sogra, um beijo para todo mundo. Mônica, quais são as maiores dificuldades de um atleta profissional, cara? O que você acha que é a tua maior... Você quer que eu fale para mim ou para todos os atletas? Para você. O que você acha que é a maior dificuldade para você?
Eu acho que a maior dificuldade de um atleta profissional é tempo. Tempo. Tempo de treino, tempo de... Conciliar o tempo, porque é muito pouco tempo para muita modalidade. E é Ou muito... seja, tem que ter um planejamento super bem feito, então, né? Tem Um que ter um schedule de planejamento treino fudido. ali. Tem que ter um planejamento fudido, porque pensa só, você combinar 3, 4, 5 artes marciais combinado com preparação física, treinando para uma luta, isso é muito tempo. E falando que às vezes é o seguinte, você como preparador físico, você pode dizer melhor, algumas modalidades, elas são Concorrentes. antagonistas de outras. Antagonista de outra. Então não tem como, por exemplo, eu fazer um treino de perna fudido e depois eu querer treinar Muay Thai. Porque um trabalho, sim, muitas das vezes, o que eu vejo que acontece no Brasil é isso. Um trabalho anula o outro em vez de ajudar. Em vez do cara fazer um treino correto e descansar, de repente ele quer treinar até muito mais e na vez ele está fazendo pior para o condicionamento dele. A primeira parte é a parte de treinamento. A segunda parte é o tempo de carreira. Curtíssimo. Curtíssimo. Um tempo de carreira no máximo 15, 20 anos é até demais. É difícil você ver uma pessoa lutando 20 anos seguidos. Entendeu? Então, o que acontece? Em 10... como a gente tinha falado antes, eu acho que eu falei isso antes, hoje eu fiz outra live, eu falei isso também, que é o seguinte, para você se tornar bom em alguma coisa, você tem que ter no mínimo 10 mil horas de prática. Entendeu? Você tem que ter 10 mil horas treinando alguma coisa para você ser bom. Então, para você ficar bom no MMA, você tem que treinar muito. Mas, ao mesmo tempo, o MMA não tem tantas lutas. Então, você treina bastante, você não luta tanto e a carreira é curta. Então, quem administra o tempo no MMA tem a vantagem. Galera, ó, Moica, faltam 8 minutos. Aí daqui a pouco a gente vou abrir agora para umas perguntas aqui. Para quem ficou aí, galera, online, tem uma aqui, Moica, que toda hora vem uma pergunta desse tipo, que a galera querendo saber da tua luta com o Aldo. Sim, sim. Falando, o que você pode falar dessa luta aí? O que você sentiu? Você acha que dava para ter ido melhor? Cara, eu acho. O que aconteceu ali? Eu acho que eu respeitei demais, sim. Eu acho que eu respeitei demais, sim. Eu acho que dava para ser mais agressivo, sim. Esse foi um dos motivos que eu mudei totalmente meu treinamento, né? Foi uma luta muito importante para mim, que é o seguinte, é como se você é que eu tô lendo aqui, eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo. Agradecer ao Léo Patera aí, sinistro, Léo Patera. Ah, lá da Bahia, cara, eu lembro dele. Show. Já fui corner do Django, ele também. Corner não, juiz, né? Ainda bem que essa luta aí foi todas por nocaute ou finalização. Senão ia ser um juiz bosta lá. Eu não sei porra nenhuma. Mas voltando a falar sobre a luta, o que aconteceu? Parece que era uma coisa muito engraçada, porque toda vez que eu ia dizer, o Aldo estava no auge quando eu comecei. E toda vez que eu dizia, qual categoria você é? Eu falava, não, eu sou do peso pena. Aí ele, porra, mas é do José Aldo, porra. Mas aí ele falava assim, mas até chegar lá, ele vai estar aposentado. Você entendeu? E é como eu te falo, esse reforço, ele pode ser que nem na minha cabeça, porque aquela luta ali é para mim ter vencido. A verdade é essa. Eu estava de favorito na bolsa de apostas, eu era mais alto, mais pesado, mais completo. Eu me sinto mais completo que o Aldo hoje em dia. E era uma luta que era para me vencer. Ali o que aconteceu foi o seguinte, eu mesmo tive, não tirando os méritos do cara, o cara é bom pra caralho, o cara é uma lenda, aproveitou o momento dele, mas o que acontece é que eu me auto-sabotei nessa luta. Isso é uma coisa que ninguém vai falar, ninguém vai dizer, mas é a verdade. Eu olhei para lá e pensei que o desafio era maior do que era. Porque quando começou a luta, e eu dei um chute nele, ele deu um chute, ele deu um soco, eu falei, porra, esse cara é normal, velho. Mas até esse momento eu tava tenso, pensando que era o Aldo. Pra te falar que quando eu subi no ringue, que eu vi ele do outro lado lá, que a galera, parecia que eu tava no filme do Aldo, aquele filme lá, entendeu? Juro pra você. Mas ao mesmo tempo eu senti uma felicidade de olhar e ver aquele cara e falar o seguinte, meu irmão, deixa eu te falar, antes eu assisti esses caras na TV, agora eu tô ali, velho. Tô dando soco nele. Então isso foi muito importante pra minha carreira. A partir do momento que eu peguei e falei o seguinte, meu irmão, eu sou de igual para igual para esses caras. E inclusive ganhei um round dele. E não ganhei o segundo, porque parece que quando eu sentei no corner,
eu falei assim, eu falei, caralho, eu tava pensando que é uma luta e vai ser outra. Relaxei, fiquei muito displicente. Não, ali quando você tá, você tem que lutar pela sua vida. Tive um momento de displicência, um momento de falta de foco, né? Aproveitando a pergunta, aí ele está dizendo assim, por que ele ganhou? Ele ganhou porque ele aproveitou a oportunidade que ele teve. E isso é uma coisa que eu também tenho que melhorar. O Aldo foi o seguinte, eu dei uma ajoelhada, ele botou o soco. Quando ele viu que eu senti o soco, ele veio com tudo. Entendeu? Isso é uma coisa que ele poderia ter tomado o soco, caído, poderia. Mas só tem recompensa quem arrisca. Isso é uma coisa que eu sou um cara muito técnico, muito metódico, então eu não gosto de arriscar. Mas a gente tem que sempre lembrar, para você ter grandes recompensas, você tem que ter grandes riscos também. E ele aproveitou, e meus parabéns para ele, porque com essa derrota ele abriu meus olhos para muita coisa. Eu mudei muita coisa, e mudei para melhor. E a última coisa que eu mudei foi subir de categoria, e é que nem essa que eu venho falando. Vai ser a melhor versão do Moicano. 70 quilos, preparado, treinando no tempo correto, se alimentando bem, com família, estruturado, e vocês vão ver. Pode demorar 2, 3, 4, 5 anos, mas vai ter mais um campeão de Brasília. Não tem porra, chega até me arrepiei aqui. Galera, faltam 3 minutos aqui para o Instagram cortar. Antes de... Eu vou começar a agradecer aqui, que eu vou levando até o fim e vamos cortar, e quando cortar, cortou, Moica. Queria agradecer aí todo mundo que teve aí presente, muitos amigos, já vi o Diego aqui, jogou basquete comigo, pô, uma galera, Fabrício, enfim, todo mundo aí, vi agora o Binho, pô, a galera toda. Queria agradecer aí de coração, pessoal. Para quem não sabe, eu dou hoje vários treinamentos em empresa, várias palestras, e estou disponibilizando para todo mundo que ficou na live aí um presente, que é o meu e-book. Basta baixar, me mandar um e-mail para lulaguerreiropalestrante@gmail.com e eu vou enviar para vocês um e-book de como ter uma rotina de campeão, de criar uma rotina realmente de sucesso, entendeu? E, Moica, quero te agradecer, cara, do fundo do coração. Pô, fiz parte, me sinto orgulhoso de ter sido parte aí do início da tua carreira. É um amigo que eu tenho, né, que a gente hoje em dia conversa até de outras coisas, né, Moica? Às vezes de negócio, de abrir academia, de tudo. Cara, eu não tenho a menor dúvida que com essa mente que você tem focado aí no que tem que ser feito, logo, logo você vai estar com essa cinta aí na cintura, vai deixar um legado para tua esposa, para teu filho, né, que eu acho que você merece, cara. Tá bom? Deixa um recado aí para a galera. Aproveitando o espaço aí para dizer que amanhã eu vou fazer uma live também com o canal Combate, então fica de olho no meu Instagram aí. E quem puder, para entrar, fazer pergunta, falar besteira também, vamos ajudar aí, beleza? Ó, o Binho aí. Galera, repetindo aqui o e-mail, é lulaguerreiro, com i, guerreiropalestrante@gmail.com. Lula Guerreiro Palestrante. Eu não entro em política, amor. Lula é apelido de infância, Guerreiro é sobrenome. Rapaz, hoje em dia não dá para falar mais, não. Vamos fazer esse e-mail aí, Lula Guerreiro do povo brasileiro, hein? E, ó, gostei desse estilo novo aí, desse bigodinho, hein? Porra, gostou ou não? Tá. Esse bigodinho aí te deixou com a cara de mais sério. Eu tô tentando. Caraca, galera. Na primeira luta do Moica, tô lembrando aqui, a gente aquecendo, cara, no vestiário, e o pau comendo lá no ginásio. Tu lembra, Moica, que a galera fazia assim, ó. Aí tu olhou pra mim e falou assim, caraca, Lulão, tá escutando os barulhos? Eu falei, tô. Né, cara? A galera vibrando ali. Mas deixa eu te falar o que é legal disso. Porque o que é legal do MMA, que é uma coisa que você pode levar para a vida toda, é que o seguinte, não importa... Vai que tem menos de 1 minuto. Não importa o quão bom você seja, não importa nem o quão bom você acha que você é. Você vai ter que provar isso quando você entra lá, entendeu? E é isso que é o recado que eu dou para todo mundo aí. Então, meu irmão, toda vez que você for enfrentar qualquer adversidade na sua vida, você vai lá e prova o quão bom você é. Porque a vida, ela só é uma coisa, ela é batalha só. Independente de quem você é, de quanto dinheiro você tem na conta, você vai ter que lutar, velho. Porque a vida é uma merda. E é por isso que ela é boa, entendeu? Porque a vida é sobrevivência. A vida é sobrevivência. E às vezes eu vejo as pessoas falar, irmão, cada coisa que você passa na sua vida, seja qualquer pessoa, porque às vezes pra gente parece pequeno, mas pro cara é uma luta de MMA,
entendeu? Às vezes o cara tem uma depressão, às vezes tem uma parada. Então, meu irmão, não desista. A luta é real. É isso. Moica, fica com Deus. Vou encerrar aqui. Galera, brigadão. Tamo junto. E, ó, a porta aqui tá sempre aberta, viu, irmão? Vindo pro Brasil. Felicidades aí pra esposa e pro filhão.